Boa tarde a todos, então. Em nome do Sinduscom, eu, Dionísio Clavidians, presidente da entidade, saúdo os amigos, parceiros da Vedacity, nas pessoas do Rolando Infante Filho e de Hernani Camargo Parcelo, palestrantes nos dias de hoje. Dizer que a gente está muito feliz por fazer mais um evento Construindo Laços, com uma empresa do gabarito, da respeitabilidade que tem a Vedacity. O evento, para quem sabe, para quem já conhece alguma coisa, não acaba aqui. A ideia é fazer com que o Sinduscom seja vitrine para solução, para o produto, para o processo construtivo que o parceiro esteja propondo ao mercado. Então, tem a palestra hoje, a gente vai dar o devido destaque na nossa mídia social, enfim, fazer o possível para aproximar o fornecedor daquele que contrata. Então, nesse sentido, a gente tivemos mais de 150 inscrições, estou vendo o número já está crescendo ali exponencialmente. O pessoal costuma chegar realmente dando em cima da hora, mas já estou vendo, já está batendo 50. E o bom que tem o evento à distância é que você também atinge empresas de outros estados. A experiência que a gente está tendo aqui, a gente está vendo isso. Então, você não está só cuidando do mercado de Brasília. Estou vendo aí vários amigos, empreendedores, engenheiros de várias empresas. E, enfim, vai ser bom que vocês também atendem outros mercados. Enfim, não me estendo, quero dizer para todos que estão aqui que inovação, tecnologia vai ser uma das principais bandeiras, se não a principal, do Sinduscom DF, nesse novo período da nossa gestão. Por coincidência, nós fomos empossados ontem e esse é o primeiro evento que estamos organizando essa nova gestão. Aproveito para apresentar a Hernani Rolando Renato Cortopasso, imagino que vocês já o conheçam, se não o conhece, é uma pessoa de respeitabilidade muito grande nessa área técnica, notadamente na área de estrutura, e é o nosso presidente da Comissão de Materiais de Tecnologia. Não me estendo, boa sorte a vocês, bem-vindo novamente a todos. Posso começar, Dionísio? À vontade, Rolando. É com você agora. Antes de mais nada, eu parabenizo a nova diretoria do Sinduscom e que vocês sejam felizes e que tenham o sucesso que vocês já têm e que continuem. Eu vou fazer uma breve apresentação da minha pessoa. O meu nome é Rolando Infante Filho, eu correspondo pela gerência B2B da Vedacity, coordeno as 4 regionais no B2B, na área técnica e comercial. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre mantas asfálticas. Minha formação, eu sou químico industrial, tenho MBA em administração e gestão de empresas, sou conselheiro, diretor do IBE, do Instituto Brasileiro de Impermeabilização. Tá, ok? Vou aproveitar Rolando, eu peço desculpa que isso caberia a minha fazer a apresentação, não fiz, você fez, então parabéns aí pelo currículo e te peço já de antemão desculpa por não ter feito essa apresentação completa. Dionísio, o que é isso? Você está tentando dar a velocidade necessária no evento e não há desculpa. Eu aproveitei o meu tempo aqui para fazer a minha própria apresentação. Então, eu queria começar compartilhando a tela, né, que é o que a gente mais escuta hoje em dia. Vou compartilhar uma tela, minha conexão caiu e você está no mudo, né? São as frases que a gente mais escuta hoje em dia. Então, eu vou compartilhar a minha tela com vocês. A partir do momento que eu compartilho a minha tela com vocês, eu não os enxergo mais. Tá? Então, o transcorrer do nosso bate-papo vai andando e vocês, por favor, encaminhem as perguntas pelo chat, porque vai haver uma sessão de debates depois e nós vamos ter o prazer de responder todas as perguntas encaminhadas. Tá, ok? Eu queria saber se todos enxergam. Posso continuar? Ainda não. Ainda não, Rolando.
Ele está podendo compartilhar? Tá. Posso continuar? Aperta novamente em compartilhar a tela. Ok. Vê aí. Tá liberado aqui. Vê se tá. Tá liberado. Tá liberado, sim. Foi agora? Ainda não, né? Ainda não, Rolando. Bom, Rolando. vou pedir ajuda aos universitários. Alguém pode me ajudar? Porque eu estou compartilhando a tela. A gente vai compartilhar aqui. Então, tá bom. Então, é só alguém me ajudar na passagem, tá, dos slides, ou eu mesmo passo aqui, não há problema algum. Eu só estou mesmo com dificuldade em compartilhar. Cadê a tela? Cadê? Não estou com. Dionísio, tento de novo ou aguardo? Só fazer mais um teste. Tenta mais uma vez enquanto a gente está baixando aqui. Tenta mais uma vez. Abre no seu computador, Rolando, antes e depois aperta em compartilhar a tela. Eu fiz isso. E Perfeito agora. Estou vendo aqui. pronto, resultado. Já foi. Legal. Agora Ok. foi. Vamos lá. Eu vou pôr em modo de apresentação, tá bom? Pronto, entrou o modo de apresentação. Mais uma vez, boa tarde a todos. Agradecer demais ao Sinduscom essa oportunidade que está tendo de falar um pouquinho sobre mantas asfálticas em sistemas de impermeabilização e um pouquinho da Vedacity, tá? Eu vou começar dando uma introdução de Vedacity bem breve, e aí a gente entra no ponto mesmo, tá? Vedacity Pro é a marca B2B da Vedacity, né? É a nossa marca muito tradicional, muito conhecida, e o Pro de profissional. É a marca que nos acompanha no atendimento a construtoras, a instaladores, aplicadores de impermeabilização, projetistas e distribuidores técnicos. Okay? Vou mostrar para vocês as nossas unidades. A unidade São Paulo, ela foi inaugurada em 1955. Nós temos muitos anos de vida, nós temos 85 anos de vida. Ela está numa área na zona norte de São Paulo, de 67 mil metros quadrados, e aproximadamente 365 funcionários. Nós temos a unidade Nordeste, que é a Vedacity do Nordeste. Ela foi fundada em 1979, numa área de 21 mil metros quadrados, com aproximadamente 135 funcionários. E a mais recente inauguração, o investimento do Grupo Bongart, que é a unidade de Itatiba, que é a responsável pela fabricação de mantas e fitas asfálticas. Ela está em 11 mil metros quadrados de área, com aproximadamente 35 funcionários, e foi inaugurada em 2016. Okay? Eu vou seguindo. Mantas asfálticas. Por que mantas asfálticas? Nós temos mais de 200 produtos ativos em linha, mas nós escolhemos manta. As mantas asfálticas, elas formam o sistema de impermeabilização talvez o mais utilizado no mundo. Daí o nosso investimento naquele brinco de fábrica que é Itatiba. Talvez seja a unidade mais moderna da América Latina, tá? E foi por isso que nós seguimos esse mote e falar de mantas asfálticas em impermeabilização, por ser um dos sistemas mais utilizados no mundo inteiro. Já que a gente está falando de manta, vamos definir, né? O que é uma manta asfáltica? É um sistema pré-fabricado de impermeabilização. Okay? Nos demais impermeabilizantes, o aplicador, a construtora, o usuário, ele pega uma lata, abre a lata e aplica várias demãos. Isso é uma membrana. A manta asfáltica, ela é pré-fabricada. Ela já vem pronta, de fábrica, com largura, com comprimento definido e espessura definida. Então, nós entregamos com 1 metro de largura por 10 metros de comprimento, em espessuras de 3 e 4 milímetros, que são as espessuras de norma.
menor que 3 milímetros fora de norma, e acima de 4 é possível a fabricação também, mas sob consulta. Todos os nossos produtos, as nossas mantas vêm paletizadas, com xirinque. Xirinque é aquele capuz que vem nas embalagens de Coca-Cola, de refrigerante. É aquele capuz amarradinho de polietileno, é um xirinque, ou estrechado, ok? Então, é assim que é feito os nossos produtos, é assim que ele é colocado no mercado. Vamos passar para frente. Vamos falar um pouco de composição. Aí eu paro de falar um pouco a apresentação da Vedacity e vou num campo mais genérico, para não falar só da minha marca e não ficar tendo um perfil extremamente comercial. O que eu vou falar aqui serve para o mercado inteiro de manta, para todos os fabricantes de mantas asfálticas. Tá? Basicamente, uma manta asfáltica ela é composta de massa asfáltica, estruturante e acabamento. A massa asfáltica ela é composta de asfalto destilado de petróleo. Esse asfalto de rua, que a gente faz pavimentação. Com as características originais desse asfalto, ele jamais poderia ser usado num produto industrializado. Então, nós fazemos mudanças com polímeros, principalmente para atingir os parâmetros de norma. Os plastoméricos, que são os mais utilizados para tipo B da norma, a gente vai chegar lá. Os polímeros plastoméricos geralmente são polipropileno, PP, na sua forma isotática, polipropileno isotático, e o APP, polipropileno atático, com algumas mesclas de polietileno. Okay? E ainda você tem os polímeros elastoméricos, que são a base de SBS, estireno, butadieno, estireno, que é um copolímero blocado. Ele fornece algumas características que os plastômeros não fornecem e, geralmente, eles são utilizados nas formulações de massa tipo A. Ainda você tem as cargas minerais, que pode ser a dolomita, o talco, o quartzo. Eu citei o carbonato de cálcio, que é o mais utilizado, e outros calcários. Os acabamentos são nas partes superior e inferior da manta. Eu forneço o produto em rolo. Então, se eu não colocar um antiaderente, um acabamento superficial, ele iria grudar entre espiras. Não haveria um usuário que conseguisse desenrolar essa manta, ok? Então, eu posso ter polietileno dos dois lados, eu posso ter areia dos dois lados, posso ter ardósia e posso ter filme de alumínio. Quando eu tenho polietileno, as mantas pretas, elas são protegidas mecanicamente. E quando eu tenho alumínio e ardósia, elas são autoprotegidas. Ela é o acabamento final do sistema de impermeabilização. Dessa maneira, eu evito a proteção mecânica. Mas cada produto tem a sua utilização por área. Né? Eu não posso usar uma manta preta com ela exposta. Ela não aguentaria as necessidades de intempéries. Iria haver problema com a composição. Legal? Eu estou correndo um pouquinho para aproveitar meus 20 minutos. Tá? Eu consigo fabricar mais de 20 tipos de mantas disponíveis. Aí eu estou falando um pouco da Vedacity. Os outros fabricantes, talvez tenha, mas eu tenho 20 tipos de mantas asfálticas diferentes disponíveis. Todos os produtos normalizados. Porque quando eu estou fornecendo para uma obra, eu tenho as normas de produto e a norma de desempenho, que vocês do Sinduscom conhecem isso de trás para frente e de frente para trás. Então, eu tenho que respeitar as garantias legais e as contratuais. Para isso, todos os produtos são normalizados, os que eu produzo, ok? Vamos falar um pouquinho de mantas asfálticas autoprotegidas. Vocês estão vendo a foto do Colégio Vila Lobos, em Camaçari, na Bahia. Essa manta é uma manta de alumínio. Camaçari é um polo petroquímico na Bahia. A qualidade do ar não é lá essas coisas, porque eu tenho um polo petroquímico e tenho fábrica de ureia, de fertilizante. Então, quando a gente põe um sistema desse sem proteção mecânica, a gente pensa que essa manta alumínio ela não pode criar pontos de oxidação. Então, o que eu coloco nas fabricações das nossas mantas alumínio? Elas vêm com um verniz de proteção por cima. Então, não é incomum, quando você abre um rolo de uma manta alumínio que não tem esse verniz de proteção,
na composição da folha de alumínio e ela já vem com pontos pretos de umidade. Isso é uma oxidação precoce. E na parte de baixo, aquela que vai ser calandrada com asfalto, nós colocamos resina poliéster, para ela poder ser flexível. Ela não haver trincas nas mudanças de plano, em lajes declinadas, em sheds, em abóbodas e assim por diante, aonde é a utilização dessas mantas alumínio. Elas são utilizadas em lajes e podem ser utilizadas em telhados metálicos e em telhados de fibrocimento também, ok? Se vocês notarem, vocês não conseguem enxergar as emendas, porque na finalização do sistema, eu não posso deixar as marcas de asfalto. Essas mantas, elas são aderidas com maçarico ou com colagem de asfalto oxidado. Então, nas sobreposições, eu sempre tenho um fio de asfalto oxidado. Então, eu padronizo com uma tinta alumínio ou posso colocar uma fita aluminizada para cobrir as emendas, porque eu tenho que evitar o máximo o envelhecimento acelerado pelo acabamento da instalação das mantas. Essa é uma manta feita com maçarico, tá? Mas eu tenho aplicações feitas com asfalto oxidado, utilizado como aderente. A gente vai ver algumas aplicações mais para frente. Eu sempre costumo trazer, dependendo do lugar onde eu estou fazendo esse nosso bate-papo, alguma fotografia do local. Esta aqui é a penitenciária feminina do Gama. Aí nós usamos uma manta ardósia. Então, vocês veem que a padronagem que compatibiliza com a arquitetura, essa manta é extremamente bonita. Tal qual a de alumínio também. Então, eu tenho em 3 cores. O mercado inteiro, mais ou menos, se posiciona com 3 cores, geralmente cinza, vermelho e verde. E aí ela fica exposta. Então, eu vou utilizar essas mantas autoprotegidas em lajes não transitáveis. Eu não posso ter trânsito por cima. Geralmente em áreas isoladas, em abóbodas, cúpulas, lajes inclinadas. Isso aqui são os telhados do presídio. Então, vocês veem que a compatibilização com a arquitetura é muito legal, porque dá o acabamento colorido. Se vocês notarem, também não há a diferença de cor no fio das emendas. Parece uma padronização única, porque nós fornecemos os grãos de ardósia. É a ardósia mesmo, no duro, tá? É o minério. Então, os grãos de ardósia que acompanham a manta, ela vem para fazer a recomposição das emendas. Com o passar do tempo, nas mantas alumínio você não vê tanto. Você vai ter chuva, vento, ação das intempéries, mas nos grãos de ardósia, nós indicamos uma resina acrílica nossa à base de água, uma resina acrílica impermeabilizante à base de água, que para fazer a aderência dos grãos depois de aplicado o sistema. Esse sistema foi aplicado com maçarico também, para evitar que os grãos se movimentem com ação de chuva, chuva mais intensa, e chuva de vento, granizo e assim por diante. Nós falamos de manta colada com maçarico e manta colada com asfalto. Esta aqui é uma foto no condomínio Santa Cecília, no Rio de Janeiro, de uma manta colada com asfalto. O asfalto é aquecido em caldeira, o asfalto vem no estado sólido, nós aquecemos o asfalto até a temperatura adequada, geralmente em torno de 100 graus acima do ponto de amolecimento do asfalto. Vocês vão ver uma foto melhor do que essa da aplicação. O asfalto vem sendo aplicado no seu estado líquido, é um termoplástico, então, com o acréscimo da temperatura, você tem uma diminuição da viscosidade, são parâmetros inversamente proporcionais, e você vem fazendo a aderência da manta com o asfalto. Essa manta é areia dos 2 lados, para facilitar a aderência. Tá? Então, é uma piscina, e a especificação do projetista, logo, logo vocês vão estar conversando com o Hernani, o projetista visualiza a área e identifica o sistema. E nós, os fabricantes, seguimos as proposições do projeto e das características da obra. Então, aqui é uma piscina que foi feita com manta colada com asfalto. Bacana? Eu ainda tenho a manta maçarico, que nós falamos. Lá no comecinho, nós falamos das mantas aderidas com maçarico. Está aqui um exemplo. O maçarico ele extingue o polietileno é feito numa parede, geralmente em torno de 9 a 12 micras. É essa a indicação de um polietileno adequado para mantas asfálticas, seja de que fabricante for. O maçarico ele é focado, ele é apontado para o primer,
que é de base asfáltica, e no rolo da própria manta. Ele vem sendo desenrolado e vem fazendo a sobreposição. Isso é um pouco intuitivo, mas eu penso que vale a pena salientar. Quem olhar a foto do lado direito vai notar a sobreposição, que são de 10 centímetros no sentido da largura, do comprimento, e 15 centímetros no sentido da largura. Vocês vão ver mais um pouquinho para frente que vai haver alguns detalhes na preparação do substrato para facilitar essa aplicação. Essa aplicação tem uma aderência tão boa quanto a de asfalto oxidado, mas nem toda a área é adequada pelo projeto, ou para aplicação de maçarico, ou para aplicação de mantas coladas com asfalto. Aqui está a norma. Eu vou perder um pouco mais de tempo, perder não, ganhar, né? Eu vou ganhar um pouco mais de tempo nesse slide, porque nós vamos pegar parâmetros específicos da norma para ver a importância que tem que os produtos sigam essa norma. Aqui, espessura. Não se vende, não se comercializa, não se projeta e não se especifica manta por peso. A norma é clara, é por espessura, porque o peso ele está diretamente ligado com a densidade da massa asfáltica. Então, se eu te vendo uma manta por peso, se eu especifico ou projeto uma manta por peso, eu estou fazendo alguma subtração ao produto originariamente como ele deveria ser. Então, a espessura, no caso da norma brasileira, nesta aqui é a 9952, ela é determinada pelo padrão de espessura. Ou ela tem 3 ou tem 4 milímetros. Se vocês notarem, vocês começam a fechando o raciocínio em termos de mantas asfálticas no decorrer do nosso bate-papo. A norma em nenhum momento cita matérias-primas. Ela vai te induzindo a fazer a melhor escolha por área. Se eu for aqui para resistência é um fator muito importante, né? Porque, além da aderência que nós temos, a química e a mecânica, nós temos a solicitação das áreas. Então, se eu usar uma manta tipo 1, ela tem 80 newtons. Os estruturantes, que nós falamos na descrição do produto, lá no primeiro ou no segundo slide, um dos estruturantes é filme de polietileno. Nós, da Vedacity, nós nem temos filme de polietileno em linha, porque são mantas com um grau de solicitação mecânica menor. Eu não estou usando nem os adjetivos certo, errado, eu estou usando mantas diferentes para usos diferentes. Então, as mantas de tipo 1, elas são normalizadas com uma utilização de até 80 newtons num ensaio de tração na carga máxima. Não seria todas as áreas que eu poderia prever esse tipo de manta. Tá? E tem um alongamento de 2%. São padrões. Se você comparar com uma tipo 4 ou uma tipo 3, a diferença é muito grande. Então, cuidado na oferta, na hora de especificar e na hora de projetar essas mantas tipo 1. Se eu vou para uma manta tipo 1, ela é pensada, mais ou menos, num filme de polietileno, ou até num véu de fibra de vidro menos resistente, que é outro tipo de estruturante. Então, ele vai com 2% de alongamento, baixo também. Se a gente pula para uma de tipo 2, eu já pulo de 80 para 180 newtons. Eu começo a ver ganhos de área. Então, eu já começo a pensar em áreas onde eu posso usar as mantas de tipo 2. Com esse tipo de resistência à tração, eu posso prever uma manta tipo 2 com não tecido de poliéster. Por que não tecido de poliéster? Porque esse estruturante que vai no meio, ele é um agulhado. Então, ele não tem trama nem ordume. Ele passa por um processo de agulhamento. Tá? E 2% porque ele acomoda esse resultado com mantas de véu de fibra de vidro e poliéster. As mantas de tipo 3 são muito utilizadas na maioria das áreas. Ela tem 400 newtons de tração no ensaio de carga máxima e 30% de alongamento. São mantas que têm uma resistência à tração e alongamento maior e que me dá mais mobilidade de especificação. Tá? Eu posso utilizar em várias áreas sem haver prejuízo das normas de desempenho. E as mantas de tipo 4 com 550 newtons são mantas que têm uma resistência à tração maior e um alongamento de 35%. Bacana? Absorção de água. Super importante, né? Nós estamos falando de impermeabilizantes. Então, 1,5% de variação por massa é baixo, porque nós estamos falando de um produto que foi calandrado. Então, porque o norme prevê que ainda você seque uma toalha úmida,
mas algum tipo de umidade sempre ainda fica na superfície. Tá? Principalmente quando eu fizer esse ensaio em mantas que têm um acabamento superficial que acumulem mais água, como, por exemplo, uma de areia, uma de ardósia. Tá? Então, 1,5% em qualquer tipo, para garantir a impermeabilidade do sistema. Quando a gente vai para a flexibilidade, a baixa temperatura, esse número nos diz muita coisa. Eu tenho que ter uma manta que é flexível num range de menos 10 graus negativos até zero. Se eu pegar menos 10, eu atendo especificações do sul do país, lá de onde o Hernani está sediado. Mas eu posso usar essa manta num lugar mais quente? Posso também, nada impede. Mas eu tenho que prever todas as situações. Então, eu passo de menos 10 graus, geralmente elas têm SBS na sua composição. Aquele polímero que a gente viu no segundo slide, estireno, butadieno e estireno. Porque elas dão uma flexibilidade maior à manta, tá certo? Menos 5, uma manta tipo B. Aí, para Brasília, muito bem especificado, porque ela aguenta até menos 5 graus. Principalmente nas mudanças de plano, nos rodapés, eu vou exigir muito da minha manta, né? Apesar que eu faço os rodapés sempre arredondados para aliviar os ângulos de 90 graus. Mas menos 5 indica que eu usei um plastômero. Esse menos 10 e esse menos 5, ele me indica, ele não fala, porque amanhã ou depois eu posso descobrir um polímero muito melhor do que os que são utilizados hoje. Então, ele não me impede que eu use, mas eu tenho que seguir a norma. Menos 5 e menos 10, ele me indica a quantidade de polímero que eu usei e o tipo de polímero. Tá? E quando eu falo zero é tipo C, possivelmente eu estou falando de uma manta sem polímero algum. Com certeza, o desempenho dela, das mantas tipo C, quando elas só flexionam a 0 graus, ela é menor. Tanto a baixas temperaturas, eu não poderia usar ela em qualquer região do país, e olho vivo no envelhecimento, né? Porque são mantas que vão ter um envelhecimento por intempérie, e num ensaio de envelhecimento acelerado, que nós fazemos isso com equipamentos também, ela vai ter uma durabilidade menor. Tanto é, sempre vou falar um pouquinho da Vedacity, tá? Eu não tenho na minha linha eu não tenho nem manta tipo 1 e nem manta tipo C. Eu só trabalho com os asfaltos B e A e só mantas tipo 2, 3 e 4. Porque se você fizer uma combinação de tipo 1 com tipo C, são mantas que teriam uso muito restrito pela própria limitação do produto. Bacana? Vamos lá. Resistência ao impacto. São os choques que ocorrem. Tanto na vida útil do material, é a própria fadiga dos materiais. Você vai usando, então o material tem que ter uma resistência ao impacto, e mesmo durante a aplicação dele na obra, né? Sempre cai alguma coisa. Eu estou fazendo uma fachada, a área não está bem isolada, eu ainda não fiz a proteção mecânica do pilotis, alguma coisa cai, e eu tenho que ter uma manta que tenha resistência ao impacto. Então, as mantas tipo 1 e 2, elas têm 245 joules, né? Aquela formulazinha lá do trabalho que a gente viu lá no banco de escola. Então, o número não é baixo, tem uma certa resistência. Mas quando eu vou para as tipo 3 e 4, eu estou falando de 4,9 joules. Eu tenho pontualmente uma resistência ao impacto muito maior nas mantas tipo 3 e 4. Bacana? Escorrimento. Outra vez, diretamente ligado com a modificação que eu faço no meu asfalto. Um CAP, cimento asfáltico de petróleo, quem mexe com pavimentação entende esse jargão não, é o nome do produto, né? Entende esse linguajar. O CAP, cimento asfáltico de petróleo, ele é muito usado na área rodoviária, em pavimentações asfálticas. Ele faz a mistura do CB, do concreto bituminoso usinado a quente. Quando eu parto dessa matéria-prima, que é a mesma para todo mundo, que a Petrobras nos fornece, ele tem um ponto de amolecimento de 45 a 50 graus. Se a gente fosse formular os nossos produtos dessa maneira, não teria uma manta, uma impermeabilização de pé nas áreas verticais, ok? Então, o escorrimento mínimo de 95 graus, ele te garante que o fabricante utilizou quantidades corretas para aguentar solicitações das áreas onde vai ser aplicada a impermeabilização com manta, o polímero certo e a quantidade correta. Ok? Estabilidade dimensional é quanto o material encolhe depois de submetido à ação de temperatura.
ele só pode ter uma deformação de 1% no máximo. Então, ele tem que ter uma estabilidade dimensional muito boa. Por isso que os estruturantes à base de poliéster, os não tecidos de poliéster, eles são resinados. Tá? A resina pode ser termofixa ou termoplástica, não importa, depende da escolha. E os de véu de fibra de vidro também. Os de polietileno, você tem que compensar a falta de resina por um polietileno de parede maior, de espessura maior. Está diretamente ligado com o custo. Né? Você não pode prever assim uma manta que vai ter estruturante de polietileno. Eu não estou criticando, eu estou dando características, okay? São produtos que existem e coabitam na escolha de cada cliente, de cada especificador, de cada projetista e de cada fabricante. Não há crítica, nós estamos analisando características. Se eu te oferecer uma manta de polietileno com um polietileno que tenha 20, 25, micra, tamanho, espessura de parede, talvez não seja o mais adequado. Por isso que o ensaio ele tenta abranger a grande maioria das matérias-primas envolvidas numa manta asfáltica. Tá? Envelhecimento acelerado, super importante, porque eu tenho que fazer materiais que durem, né? Principalmente com a norma de desempenho. Eu tenho sistemas de impermeabilização previstos para as áreas de alta manutenção de 20, 25, 30 anos. Então, eu tenho que ter produtos normalizados que aguentem o período de uso dos mesmos. Né? Nas mantas asfálticas expostas, eu tenho até envelhecimentos acelerados mais rígidos, como spray, alteração de lâmpada e spray. E nas mantas autoprotegidas, eu tenho as de estufa, né? Que são 4 semanas ou 80 graus, 6 semanas. A norma ela é clara. E depois os materiais são ensaiados novamente com as suas características originais, justamente para verificar qual foi o processo de envelhecimento acelerado que eles sofreram. Então, por exemplo, a manta tipo A, que eu tinha uma saída de menos 10 graus, depois de um processo de envelhecimento, ela tem que me dobrar até 0 grau. A manta que me durava menos 5 graus de saída, ela tem que ser flexível ainda a 5 graus, depois do processo de envelhecimento. E observem as de tipo C, um comportamento bem diferente, ou seja, com uma exigência menor. Então, o que sobressai ao especificador, ao contratante, ao usuário de sistemas de impermeabilização de mantas asfálticas, é um cuidado na sua escolha, tanto dos tipos como do asfalto a serem eleitos. Okay? Estanqueidade. Os nossos produtos eles são em várias áreas, como piscinas. Então, você precisa saber quantos metros de coluna d'água o produto suporta. Né? Reservatórios, dependendo das condições de segurança, é possível você fazer um reservatório superior com manta. Talvez não seja a escolha de todos, talvez não, mas eu digo que ele pode estar sujeito a esse tipo de solicitação. Né? Então, outra vez pegando as mantas de tipo 1, 5 metros de coluna d'água. Cuidado com a especificação. Será que é isso que você queria? Será que é esse o resultado que você pretende em utilizar uma manta de tipo 1? Porque ela só vai te dar, minimamente falando, o limite são 5 metros de coluna d'água. Ah, mas ela resiste mais? Sim, mas a norma é de 5. Então, vamos tomando cuidado com a escolha. Uma manta tipo 2, 10 metros de coluna d'água. Uma manta tipo 3, 15 metros de coluna d'água. Começamos a falar de solicitações maiores. E uma manta tipo 4, até 20 metros de coluna d'água. Tá? Vamos resistência ao rasgo, que é um fator mecânico muito interessante de ser analisado também. Né? Quem nunca passou por essa visualização profissional de algum comentário de mercado assim, eu peguei essa manta, ela rasga como folha de papel. Por quê? Cuidado com o tipo que você elegeu. Se a sua manta for tipo 1, a resistência do rasgo é baixa. São 50 newtons. Uma de tipo 2, 100. Se você for uma de tipo 3, 120 newtons. Já começamos a falar em solicitações maiores. Uma de tipo 4, 140 newtons. Existe produto certo e existe produto errado. Porém, com o cruzamento de áreas, de especificação e de projeto. Okay? Eu não preciso exceder, eu posso fazer um trabalho de engenharia mesmo, dar o produto correto para a área correta,
mas eu não posso faltar. Exceder, vá lá, porque o meu prejuízo será financeiro. Mas exceder por especificação errada, o meu prejuízo é vazamento. E quem não viu fotos, vídeos de edificações que chegaram a colapso por conta de infiltração de água indesejável. Ok? Vamos falar um pouquinho de aplicação de mantas. O meu material todo é da Vedacity, tá? Então, o que eu vou falar de aplicação de manta serve para qualquer manta, de qualquer fabricante, né? Do país, os meus concorrentes também, não há problema. Só que eu não posso trocar os meus slides. Então, aqui está a aplicação de mantas Vedacity V Pro, mas elas servem para a grande gama de mantas asfálticas disponíveis, tá legal? Limpeza, óbvio, mas tem muita gente que não faz, né? É óbvio, mas vamos falar um pouquinho da limpeza. Eu não posso aplicar manta ou qualquer tipo de impermeabilização alguma, porque o nosso bate-papo de hoje é sobre esse produto, num substrato sujo, com resto de desmoldante, resto de madeira, resto de forma. Eu tenho que fazer uma rigorosa limpeza. Não posso nem pensar em aplicar um sistema de impermeabilização, principalmente pré-fabricado, onde o meu substrato seja irregular, né? Porque eu não posso ter acomodações, eu não posso prever que o produto vai se moldar exatamente às irregularidades, um absurdo. Então, eu tenho que regularizar as áreas. Como eu vou regularizar? Eu não vou entrar na parte do Hernani, não. O cardápio dele é lotado, mas eu só vou falar em alguns tipos. Eu posso fazer uma regularização com cimento e areia, 1:3, 1:4. Aí entra mais um particular, e eu particularmente gosto mais de 1:4, porque a reação que se dá em 1:3 é uma reação muito mais forte, isotérmica. Então, você começa a abrir muita trinca, muita fissura na regularização. Então, você tem essas escolhas, mas você não pode aplicar um sistema pré-fabricado de manta asfáltica num substrato irregular. Então, a regularização se faz necessária. As inclinações. Você tem a 9575, a 9574. Então, você tem as normas de projeto e as inclinações, né, os caimentos, eles são previstos. Então, eu posso ter inclinações de 0,5%, 1%, né, de acordo com cada tipo de área, e sempre acompanhando os coletores de água, certo? Vamos vendo para cá, mais detalhes. Esses detalhes são muito legais. Simples, intuitivos, talvez, só que eu já vi muita laje vazando por falta de detalhes intuitivos. Rebaixo de ralo. Precisa ter, porque vocês vão ver em outras fotos que eu coloco duas estruturas de manta em ralos. Uma que entra e uma que sai. Então, se eu não tivesse rebaixo, a minha impermeabilização fica mais alta que o caimento. Eu vou ter empoçamento de água. Não é previsto isso. Não posso ter cantos que formam ângulos de 90 graus, cantos vivos. Por quê? Porque eu vou fazer com que a tendência de esforços mecânicos se deem nessas áreas, principalmente nas mudanças de plano e nesses acabamentos. Então, eu arredondo com uma meia cana. Esse é o jargão de obra. E a colocação da manta nunca com uma estrutura só. Eu vou fazer as minhas estruturas de manta com que elas fiquem dobradas, com duas mantas no sentido dos nichos de rodapé. Por isso que vocês vão ver uma foto aí que eu tenho um nicho dos rodapés. O rodapé está cortado, para que caibam a subida da manta no rodapé e o acabamento embaixo, tá bom? Feito isso é o basicão do basicão, esse é o básico. Existem outros, lógico que sim. Mas aí também eu vou deixar para o Hernani falar bastante também, né? Aí eu tenho que fazer a aplicação de primer. Depois da regularização seca, eu não posso aplicar, porque eu estou falando em maçarico ou asfalto oxidado. Eu não posso aplicar com substrato úmido. Então, eu vou prever um tempo de secagem da regularização. 5 dias é suficiente? É suficiente. Normalmente, depende da umidade relativa do ar. Aí, em Brasília, talvez menos. Em Manaus, talvez mais. Mas você tem que esperar a regularização estar minimamente curada e eu faço a aplicação do primer. O primer é a pintura de ligação que vai unir a manta asfáltica ao substrato. Então, ele é de uma importância muito grande. Eu tenho 2 tipos de primer para fazer aplicações dos sistemas pré-fabricados. Eu posso ter um primer à base de solvente e um primer à base d'água. Eles são iguais? É lógico que eles não são iguais. O de base água, ele tem
um apelo ecológico, né? Eu não uso solvente orgânico, eu uso água. Ele seca mais devagar, ele penetra menos, o Adbase solvente ele é mais caro, ele tem um cheiro mais forte, cuidado em locais confinados. Eu aplico, tenho que esperar a secagem dos 2 produtos, correto? Que eu poderia falar mais ainda de base solvente. E cuidado com os locais fechados, tá? Tempo de secagem, geralmente você vai de 3 a 5 horas, mas o ideal seria que nós aplicássemos o primer num dia, apesar da recomendação de 3 a 5 horas, e aplicássemos o sistema de impermeabilização no outro, certo? A temperatura influencia, mas influencia pouco. Eu conheço alguns aplicadores, os mais tradicionais, com mais experiência, que em algumas áreas, por exemplo, piscina, eles não abrem mão. Piscina, eu aplico primer à base de solvente. É escolha do aplicador em relação à garantia que ele dá. Intuitivamente não, ele sabe que pode ser até que tenha uma aderência um pouco mais acentuada, porque o grau de penetração é maior. E numa piscina, quanto mais encostado você tiver do seu substrato, é mais interessante para evitar problemas futuros. Bacana? Eu tenho 2 tipos de colagem, feito toda a preparação do substrato, a limpeza, a regularização, arredondamento, nichos de rodapé, rebaixo de coletores de água. Eu tenho que seguir o projeto. Então, eu vou fazer uma manta colada com asfalto, ou vou fazer uma manta colada com maçarico. Há muitos anos atrás, essa aplicação de asfalto era feita com um tambor de 200 e uma fornalha, feito com tijolo na própria obra, e lenha embaixo. Lenha, no duro. E você queimava. O tempo vai passando e você vai se preocupando com os aspectos humanos, com o ser humano que você tem na sua obra. Eu estou me referindo muito aos aplicadores. Então, com o advento dessas caldeiras, hoje você pode ter caldeiras a gás e caldeiras elétricas. O controle de temperatura é muito importante. Quando eu falo asfalto modificado, eu estou me referindo a asfalto oxidado, asfalto policondensado e asfalto oxidado, modificado e policondensado. Pronto. Essa gama de produtos de modificação de asfalto, ele ainda não é o elastomérico. Tá? Ele tem que ser aplicado com temperatura controlada. E essas caldeiras, eles têm o controle de temperatura. Porque esses produtos têm o flash point. Flash point é aquilo que a gente viu lá atrás, no banco de escola, que é a combustão por oxigênio da atmosfera. Pega fogo. Então, eu consigo controlar a temperatura pelos termômetros da caldeira. Temperatura adequada. Sempre em torno de 105 a 110 graus acima do ponto de amolecimento do asfalto. Esses 3 asfaltos, modificado, policondensado e oxidado, eles têm o ponto de amolecimento em torno de 95 graus. Se eu colocar mais 100, 105 graus, eu estou falando na ordem de 200 graus. Tá? Não passa disso, não passe disso, porque apesar do produto ser termoplástico, ele sofre alterações das cadeias. O asfalto é extremamente alifático, então ele tem componentes que não causam dano à saúde, principalmente pelo estado de dispersão do local que ele é aquecido. Tá? Então, e o asfalto elastomérico ele só pode ser aplicado até 180 graus, porque geralmente ele é modificado com SBS, a gente já falou sobre o polímero, e ele desagrega, porque esses polímeros que são adicionados ao asfalto, eles não têm reação química. É uma curiosidade? É. Talvez muitos saibam ou poucos saibam, não importa, isso é um fato. Eles são adicionados ao asfalto por dispersão física. Então, eu não reticulo. Eu não faço uma rede polimérica. Eu faço a rede polimérica, mas ela é termoplástica. Então, se eu excedo a temperatura de aplicação do meu asfalto elastomérico, eu segrego. Eu separo, polímero de um lado, asfalto do outro. E não estou aplicando nada daquilo que eu previa na laje. Tá bom? Então, equipamentos corretos, na hora de você fazer as suas colagens com asfalto, não é recomendável, é necessário. Vocês viram a fotografia que está aí no fundo, o asfalto é feito com, a aplicação de asfalto é feito com esfregalho, geralmente com fibras de algodão, tipo jeans, para usar um português bem corriqueiro. Essa meada, ela é... Espera um pouquinho, acho que estão me avisando que eu estou estourando o tempo, né? Pronto, eu tenho que encerrar, mas já estou no fim. Tá?
Estourei meu tempo, vocês me desculpem, mas eu já estou correndo aqui. O aplicador tem que estar muito bem vestido para não haver queimaduras. Bacana? Deixa eu seguir. Já estou indo para o final. Juro que é no final, viu? Não estou enrolando vocês, não. Essa é a aplicação com maçarico. A gente já falou de todos os detalhes e da aplicação com o maçarico incidindo no primer e na manta. Vamos seguir mais um pouquinho. Teste de lâmina d'água. Você pode fazer uma lâmina d'água, deixando por mínimo de 72 horas, em torno de 5 a 10 centímetros de lâmina d'água. Ele identifica, mas identifica erros grosseiros, tanto de produto como de aplicação. E ainda você tem uma opção para testar a sua impermeabilização com o Holiday Detector. Nós temos uma empresa de parceria nossa, que é a CA9, que vende o equipamento, mas tem outros fabricantes também que vendem o Holiday Detector, e você faz isso por controle eletroeletrônico na própria obra. Você não usa água, tem uma pegada de sustentabilidade muito grande, produtividade, porque eu não deixo os 3 dias, e uma agilidade muito grande. Camada separadora é necessária, porque quando eu vou vir com a proteção mecânica, se eu não usar uma camada separadora, a proteção mecânica mastiga a manta asfáltica. E eu tenho trincas e rompimentos, e depois, se eu tiver alguma manutenção para fazer, a proteção está aderida à impermeabilização, eu não tenho como retirar. Isolação térmica é uma durabilidade na vida da impermeabilização com manta. Eu trouxe o XPS, que é o poliestireno extrudado, mas tem o expandido também, popularmente chamado de isopor. Vamos lá, proteção mecânica em quadros, sempre quadros de 1,5 por 1,5, largura em comprimento, 1 por 1, e mastique, né? A gente faz em quadros para não haver choque entre as placas de proteção mecânica e em toda a perimetria também. O resultado final, seguindo tudo isso, é um resultado final adequado às normas, tanto de produto como a norma de desempenho. Eu engatei uma terceira aqui. Como atuamos na região? Nós atendemos construtoras, projetistas, aplicadores, mas temos também a nossa distribuição. Por isso que nós temos uma equipe muito forte na região, liderada pelo gerente regional de impermeabilização, que é o Anderson. Tem o Rodrigo, que é um consultor que atende o Tocantins, o Distrito Federal, Goiânia, o Alan, Rio de Janeiro, Espírito Santo, o Lucas, Mato Grosso do Sul, Acre e Rondônia, o Alisson, Minas Gerais, e o consultor técnico Thales, que faz Goiânia. Meus postos avançados, eu tenho que ter distribuidores técnicos na região. Então, por exemplo, no Rio de Janeiro, eu tenho a Imperrio, tenho a Isocom, a Usitec, aí em Brasília eu estou correndo, espero não ter esquecido ninguém, eu tenho Padilha, eu tenho a Imperflex, em Minas Gerais tenho a ZAP, tenho a Impervia, em Goiânia tenho, em Minas Gerais eu tenho a ZAP também, e assim por diante. Tá? E no Mato Grosso eu tenho a Imperplan também. Esses são os meus cuidados. Aqui eu vou demorar um pouco, Renata, que aqui é a minha direção, tá certo? Então, eu tenho meu e-mail e meu telefone, fico à disposição de vocês. Agradeço demais e desculpa ter estourado um pouco o tempo, viu, Hernani? Aqui, deixa eu fechar. Aqui. Obrigado, Rolando, tem 2 perguntas no chat. Não, mas vamos esperar, o Anderson. Não, tem uma rodada. Pergunta e resposta só depois. Vamos... Ok, obrigado, hein? Muito obrigado pela atenção e desculpe o estouro de tempo. Foi de extrema qualidade a sua apresentação, amigo. Muito obrigado. Eu agora estou querendo chamar o Hernani Camargo Porcelo. Agora eu falo currículo. Sócio-diretor, consultor técnico e engenheiro de projetos na Compat Engenharia e Arquitetura Limitada, professor do curso de extensão de permeabilização da PUC Porto Alegre há mais de 18 anos. Você tem 10 segundos para falar, para compensar o tempo. O Rolando pegou o seu tempo todo. Estou brincando, pode falar. Obrigado, Dionísio. Boa tarde a todos. Eu agradeço pela oportunidade que o Sinduscom está me proporcionando de participar desse evento e considero um privilégio dividir essa apresentação com o Rolando, que é um profissional que eu conheço há muitos anos, possui um notável conhecimento dos produtos asfálticos, das suas propriedades, características, desempenhos, limitações, etc. Eu considero que alguns minutos de conversa com o Rolando, ou ouvi-lo, assim como na palestra de hoje,
é mais proveitoso do que muitas horas de estudo e de pesquisa sobre o assunto. Bom, eu vou começar, então, compartilhando a apresentação, a tela, e complemento um pouquinho mais a apresentação do trabalho que eu faço e da empresa que eu trabalho. Ok. Muito bem. Então, vamos falar sobre o projeto de impermeabilização. Eu trabalho na empresa Compart Engenharia e Arquitetura, que é uma empresa de consultoria formada por 3 sócios, e nós temos alguns colaboradores também que nos prestam serviços complementares, e nós atuamos em consultoria e projetos de impermeabilização, e assessoria técnica a obras também, a contratantes, treinamento de equipes, visitas técnicas de obras, ou seja, os assuntos relacionados à consultoria de impermeabilização. Atuamos também em coordenação e compatibilização de projetos, integrando as informações de todos os projetos que compõem o empreendimento. E eu montei há muito tempo um curso de extensão universitária chamado de impermeabilização na construção civil. Esse curso iniciou com 40 horas aula, e ao longo do tempo fui agregando mais informações, materiais, informações técnicas, cases de obra, exemplos, providências, e atualmente esse curso tem 48 horas. Ele já foi apresentado em 18 edições. O ano passado foi lançada a 19ª edição, mas devido ao momento que nós estamos passando, a pandemia, o curso foi suspenso e as inscrições canceladas. Então, vamos aguardar para um momento mais oportuno, quando tudo tender a voltar à normalidade, para ver se esse curso pode ser lançado de novo. Eu começo essa apresentação fazendo uma pequena provocação a todos que estão aqui assistindo essa palestra. Por que elaborar um projeto de impermeabilização? E a segunda pergunta, o projeto de impermeabilização é importante? Com essas 2 perguntas, eu vou adiante no trabalho e vou deixar esse questionamento no ar. Eu considero assim que, independente do modo como nós projetamos, ou seja, o projeto pode ser feito à mão, em AutoCAD, em BIM, ou seja, da maneira que ele for feito, sabendo que cada um deles permite uma maior ou menor interoperabilidade, parametrização, integração de informações. Hoje o BIM nos proporciona muitas informações relevantes de quantitativos e de integração de informações dos demais projetos, mas independente dessa maneira, o mais importante será a clareza com que essas informações vão ser apresentadas no projeto, a precisão das informações, a facilidade do projeto ser analisado, interpretado e entendido por todas as partes envolvidas, considerando o contratante da obra, o aplicador da impermeabilização, os fornecedores dos materiais e o fiscal do serviço. E o projeto de impermeabilização e as informações técnicas que se dependem dele, as informações junto com os demais projetos, eles devem antecipar e resolver os problemas que vão afetar a futura aplicação da impermeabilização e o desempenho da mesma quando estiver em serviço. Nós sabemos que os projetos são feitos muitas vezes em escritórios diferentes, por profissionais diferentes, com formações diferentes, e os projetos vão se conhecer lá na obra, e lá vão trabalhar todos em conjunto. Então, se eles já puderem ter se conhecido previamente e ter resolvido as interfaces, lá na obra vai tudo fluir com muito mais naturalidade. Então, o projeto, as suas informações, considerando as áreas a serem impermeabilizadas, as especificações técnicas, o memorial descritivo, os quantitativos, os detalhes executivos, eles devem ser objetivos, devem ser bem claros, não podem deixar margem a uma interpretação errada, devem ser precisos, quantidades corretas, alturas, distâncias, caimentos, etc., corretos, deve abordar as complexidades e as particularidades da obra, que cada uma tem as suas, cada uma obra é diferente da outra, deve vir com as quantificações exatas, precisa atender às normas técnicas, porque as normas técnicas nos dizem as caracterizações dos materiais, os testes que esses materiais são submetidos, os desempenhos, etc. O projeto precisa atender também a vida útil de projeto, programada para cada sistema de impermeabilização e para cada local aplicado. É possível que tenha o mesmo sistema de impermeabilização
em locais diferentes, aplicados na obra, que possam vir a ter vidas úteis de projetos diferentes. E precisa vir com as interferências com os demais projetos já solucionadas. Por isso tudo, existem ações da impermeabilização nos demais projetos, que vão compor o conjunto da obra e vão interagir com a impermeabilização. Costumo dizer que a impermeabilização é o item que mais interfere nos demais projetos e talvez sofra mais interferência nos demais projetos, porque ele interage com todos esses projetos que estão lá na obra, arquitetura, os detalhamentos, as fundações, as contenções, estrutura, alvenaria, paisagismo, os detalhamentos e principalmente com as instalações. A impermeabilização interage demais e sofre interferência demais com as instalações. Por isso que as interfaces têm que ser resolvidas. Então, o projeto de impermeabilização completo, ele deverá ter as plantas baixas de cada pavimento, com os locais a impermeabilizar de uma maneira bem clara. Deve vir acompanhado dos detalhes executivos para cada situação, adaptados à particularidade de cada local. Deve ser composto também com as especificações técnicas completas dos sistemas de impermeabilização que serão utilizados e que atendam às normas técnicas e de desempenho. O memorial descritivo deve ser muito detalhado, trazendo todas as especificações técnicas dos sistemas de impermeabilização, com os quantitativos das áreas, esclarecendo o que se refere às áreas de preparação das superfícies, nas superfícies horizontais, nas verticais e até que altura são as preparações, as impermeabilizações nas superfícies também, horizontais, verticais, até que altura vão, e as proteções térmicas, proteções mecânicas, etc. E o quantitativo de cada local e, de preferência, o quantitativo final com resumo de todas essas áreas. Deve vir também acompanhado do relatório de interferência com os demais projetos, para serem resolvidos de comum acordo entre as partes envolvidas. O ideal é que essas interferências sejam detectadas na fase de elaboração de projetos mesmo, e não posteriormente, quando já estão se encontrando lá na obra. É muito mais fácil encontrar incompatibilidades ou encontrar assuntos a serem resolvidos de comum acordo com os projetistas na fase que os projetos estão sendo elaborados. É bem mais fácil de resolver isso. E muito menos trabalhoso de resolver posteriormente, lá na obra. Eu vou mostrar aqui alguns detalhes executivos de projeto para mostrar como ocorrem as interferências que devem ser consideradas. Eu preciso destacar também que os problemas de desempenho da impermeabilização normalmente não ocorrem nas áreas planas. É muito comum de acontecerem nos detalhes. Ou seja, podemos dizer que a maior parte dos problemas vão surgir nos detalhes. É ali que muitas vezes vão aparecer as patologias da impermeabilização. Ou por não terem sido feitos esses reforços na impermeabilização, ou atenção aos detalhes, ou até por terem sido feitos de uma maneira inadequada. Aqui é uma planta, de uma maneira assim, normal, como nós costumamos apresentar para os nossos clientes. É uma prancha que tem a planta baixa do pavimento, com as áreas a impermeabilizar bem destacadas. Costumamos também, nos nossos projetos, aqui onde está acima do selo, colocar uma legenda, e acima dessa legenda, as plantas, os projetos, as versões, os autores de cada projeto que nós estamos usando como referência para fazer o nosso. E a partir dessas áreas impermeabilizadas, fazemos as chamadas para os cortes e detalhes, específicos para cada situação. Então, uma planta normal, nos nossos moldes de execução de elaboração aqui no escritório, se compõe para cada pavimento da sua planta baixa e seus detalhes. É muito comum de nós termos plantas de pavimento muito grande, como, por exemplo, o pavimento de uso comum, normalmente localizado no pavimento térreo, em que existem muitas áreas diferentes, às vezes são áreas de estacionamento, floreiras, piscinas, luminárias colocadas em áreas de passeios, saunas, vestiários, boxes de chuveiro. Às vezes são muitas informações e plantas muito grandes, nós costumamos separar em mais de uma, mas normalmente é uma planta para cada setor, com seus detalhes respectivos. Aqui um detalhe muito simples, mas ao mesmo tempo bastante abrangente, que ele mostra uma série de informações relevantes a serem consideradas. A primeira delas é a regularização da superfície, mostrando que essa regularização deve ter um caimento mínimo de 1% em direção aos pontos de coleta pluvial. Depois a impermeabilização, mostrando a subida dessa impermeabilização até a altura de 40 centímetros, onde ela ancora. Em cima, uma camada separadora entre impermeabilização e proteção mecânica, e depois a proteção mecânica
e a sua espessura, e por cima um piso final. Também destacando ali na proteção mecânica na superfície vertical, uma tela galvanizada, ultrapassando ali a altura de ancoragem da impermeabilização para evitar aquela fissuração no encontro entre o final da impermeabilização e o restante do reboco da parede. Normalmente, se não tiver essa tela, vai aparecer uma fissura, vai ficar bem destacada. Normalmente, ela fica bem visível na horizontal. Bom, um detalhe como esse, ele serve lá para a impermeabilização da obra. Mas para ele funcionar dessa maneira, é preciso que outros projetos tenham também uma informação que é muito relevante para a impermeabilização, que é aquele rebaixo para ancoragem. Então, quando for feito esse rebaixo na alvenaria, o ideal é se trabalhar com blocos de 2 espessuras. Uma espessura menor nas 2 primeiras fiadas, atingindo aqueles 40 centímetros de altura, e a espessura normal do bloco dali para frente, dali para cima na parede. Uma outra maneira também, que já se fez o pilarete ali entre os blocos, e também no projeto estrutural. Se nós tivermos uma platibanda ou parede de concreto, o ideal é que já venha na obra, seja feita na obra a partir do projeto estrutural. Ou seja, se deixar para fazer na obra sem constar no projeto estrutural, dificilmente vai se conseguir fazer esse rebaixo. Então, o ideal é que o calculista receba essa informação e já possa prever na planta de formas. Esse aqui é um exemplo de uma informação que já está inserida no projeto estrutural e foi executada sem nenhum problema lá na obra. A obra fez aquele rebaixo direitinho e já está pronto ali. Só fazer a limpeza, preparação da superfície, tirar as pontas de arame dali, uma regularização, fazer os cantos boleados e já está pronto para impermeabilizar. Dessa maneira, nós vamos conseguir ter o cumprimento daquela diretriz do detalhe, que é a impermeabilização, subir até a altura de ancoragem, a tela passar, e eu esqueci de comentar, quando mostrei o detalhe, um mastique colocado como junta perimetral. Pode ser até um mastique simples, um mastique asfáltico, que faz com que se dessolidarize a proteção mecânica do piso em relação à proteção mecânica da parede, deixando com que o piso trabalhe independente da parede. Ou seja, aquele detalhe da esquerda foi perfeitamente reproduzido ali na imagem da direita, a partir de considerações feitas também nos demais projetos complementares. A ancoragem nas soleiras das portas, ancoragem na horizontal. Muitas vezes nós nos deparamos com uma soleira da porta que não vai dar condições de ter vai se conseguir evitar a migração de umidade para dentro do ambiente não impermeabilizado, ou seja, o ambiente onde somente entrou um pedaço da impermeabilização, uma parte da impermeabilização para fazer a ancoragem. Essa soleira aqui está com uma altura suficiente e possivelmente no futuro, quando ocorrer o que está acontecendo aqui na imagem abaixo, o piso interno está pronto, o piso externo está com a proteção mecânica pronta, mas faltou o piso de acabamento. Dá para ver uma pequena parte da impermeabilização aqui na soleira da porta, mas o piso externo vai ficar provavelmente mais alto do que essa ancoragem da impermeabilização, contrariando uma diretriz da norma de projeto de impermeabilização que diz, a 9575, que informa que a ancoragem da impermeabilização, o topo da impermeabilização lá dentro, deve ficar no mínimo 6 centímetros mais alto do que o piso pronto na área externa, para evitar justamente essa migração da água para dentro do ambiente por capilaridade. Então, para isso, o ideal é fazer uma consideração de um bom desnível entre a área externa e a área interna, de preferência já fazendo um rebaixo que conste no projeto estrutural para poder acomodar a impermeabilização, a soleira de pedra, que normalmente fica debaixo da soleira da porta, depois a soleira da porta e o piso interno. Somando todas essas camadas, dá uma boa altura e muitas vezes não se tem um desnível adequado para poder ter esse atendimento desejado e evitar os problemas de patologia no interior do ambiente. Então, pode ser perfeitamente atendido um detalhe como esse para se obter um desnível adequado, uma ancoragem da impermeabilização adequada e tudo funcionar a contento. Interferência com as instalações sanitárias. Normalmente, as instalações sanitárias interferem demais com a impermeabilização. Isso nós podemos ver nesse caso aqui, em que esse pavimento estão aflorando aquelas tubulações emergentes das instalações hidráulicas e sanitárias e não foi feita uma base adequada
para tirar a área de contato entre a impermeabilização e tubulação, e as tubulações, da chamada área alagada, a área onde vai ficar submersa, aquele ponto vai ficar submerso, e por ali que normalmente acontecem os problemas, como mostra essa imagem aqui, de uma tubulação que ao longo do tempo se rompeu, e essa união entre a impermeabilização e a tubulação foi feita na área alagada, e por ali entra água, uma água não desejável para dentro dos ambientes dos pavimentos inferiores. O ideal é fazer, no momento que a tubulação aflora, fazer um maciço em volta dessa tubulação, preferencialmente de concreto, e preferencialmente solidarizado na laje, de modo que essa área de contato entre a impermeabilização e a tubulação saia fora dessa área alagada, ficando bem acima da superfície onde teremos o problema. Um detalhe como esse pode ser perfeitamente interpretado e executado dessa maneira na obra, em que fez exatamente o detalhe de projeto. Aqui nós já vemos uma primeira etapa da impermeabilização, que foi feita com manta asfáltica, e esse maciço, uma parte da tubulação, já receberam a imprimação, e posteriormente vai ser feita a retomada da impermeabilização com manta por cima desse conjunto. Outro detalhe também que muitas vezes acontece, o Rolando até citou isso na palestra dele, é que não se considera a altura das camadas que compõem o reforço da impermeabilização sobre o ralo. Como dá para ver, é possível ver nessa imagem aqui, não há problema de estanqueidade nesse local. Mas o problema é que a água está represada fora do ralo. Essa água que está parada ali não deveria ter ficado parada, ela deveria ter migrado para o ralo. Aí nós estamos vendo que esse reforço no ralo ficou mais alto e está represando essa água. Provavelmente, posteriormente, quando for feito o piso, aquela água represada pode gerar uma eflorescência e até causar manchas no piso. E até manchas de umidade permanente que vão custar a secar. Quando se faz o reforço da impermeabilização, normalmente o impermeabilizador, ele usa faz três etapas de trabalho. A primeira etapa ele faz essa peça aqui, que alguns aplicadores chamam de margarida, ou flor, em que esse reforço do ralo, posteriormente ele vem com outro pedaço de manta por cima e corta o formato como se fosse um disco de pizza, colando nas paredes do ralo, ficando dessa maneira. Aqui eu peço desculpas a vocês por ter feito umas manchas ali retocado no Photoshop, porque essa manta é de um concorrente da Vidacity. Eu não achei que seria muito elegante da minha parte dividir esse espaço com a Vidacity e mostrar uma manta de um outro concorrente. Mas a ideia serve para todos. Então, um detalhe como esse aqui, mostrando o caimento para o ponto de coleta pluvial e destacando ali que é preciso deixar um pequeno rebaixo para compensar essa altura da manta, que normalmente vão ser 3 mantas, essas duas que eu mostrei no detalhe de tratamento do ralo, e a que vem a posterior, que vai ser quando desenrolar a impermeabilização sobre toda a superfície. Um detalhe como esse pode ser perfeitamente entendido na obra e executado dessa maneira, rebaixado assim, ou ainda assim, ou talvez até dessa outra maneira, um formato redondo, assim, um diâmetro talvez de 50 centímetros, onde possa se fazer o tratamento. Então aqui já se mostra o rebaixo feito, essa primeira etapa do tratamento, falta aquela segunda, para posteriormente, quando fizer toda a impermeabilização do ambiente, com essa manta asfáltica, os caimentos já estão uniformes, não há pontos de represamento, e a água vai fluindo naturalmente para os pontos de coleta pluvial. Outra interferência que ocorre muito são com as instalações elétricas e de comunicação. Fica difícil fazer um reforço adequado, um tratamento adequado da impermeabilização nesse encontro, em que não foi pensado, ou foi pensado de uma maneira inadequada, ou até não foram trocadas as informações quanto à saída desses eletrodutos do pavimento inferior para atender os pontos, enfim, que ele vai se destinar a alimentar. Ou ainda uma situação como essa, que também nós temos um eletroduto aflorando no piso, e também acontece de uma maneira semelhante àquilo que foi mostrado nas instalações sanitárias, o encontro entre a impermeabilização e esse eletroduto está na área alagada, uma área muito perigosa. Qualquer movimentação desse piso aqui, ele pode danificar o eletroduto e danificar também a impermeabilização e por ali ser um ponto de entrada d'água. Também é perfeitamente possível fazer um detalhe semelhante àquele das instalações sanitárias, de um maciço em volta desse eletroduto.
E esse maciço, ele recobre o eletroduto e faz com que o encontro entre a impermeabilização e a tubulação seja também fora da área alagada. Pode ser perfeitamente entendido lá na obra e reproduzido dessa maneira, dentro de uma floreira em que esse maciço ficou bem alto, porque essa luminária, a saída dela e a ancoragem da impermeabilização tem que ficar acima do nível do jardim. Ou um exemplo como esse, que são tubulações de telefonia, e aqui é uma área impermeabilizada que também deve ficar centrada acima, esse contato bem acima da área alagada. Também é comum se encontrar muitas vezes eletrodutos aflorando em paredes, vindo de baixo para cima, e posteriormente, quando se colocar a caixa de passagem, pelo fato de virem de baixo para cima, eles podem funcionar até como condutores d'água, se essas caixas não estiverem bem vedadas. Então, o ideal, e muitas vezes também, essas caixas de passagem podem ser localizadas numa altura normal, predominante no pavimento, por exemplo, 30 centímetros de altura, e ficarem dentro da região de ancoragem da impermeabilização, que não é um ponto muito interessante, porque vai ter uma interferência direta com a impermeabilização, direta também com aquela tela de estruturação do reboco, e não faria muita diferença se ela ficasse acima. Então, nós temos nos nossos projetos um detalhe que nós orientamos que esses eletrodutos venham de cima para baixo, alimentando essas caixas de passagem, e essa cultura nós conseguimos passar para alguns projetistas, inclusive incorporar nos seus projetos. Esse detalhe aqui foi uma informação que está inserida no projeto elétrico, porque o ideal é quando o aplicador chegar na obra, ele não precisar chamar, o aplicador da impermeabilização chegar na obra, ele não precisar chamar o eletricista para deslocar essa caixa para cima. Então, esse projetista já sabe disso, já coloca nos projetos dele que essas caixas externas elas devem ficar acima da ancoragem da impermeabilização. Isso pode ser perfeitamente reproduzido, entendido e executado na obra dessa maneira. Eletroduto de cima para baixo, colocado acima da ancoragem da impermeabilização, não interferindo nem com a impermeabilização e nem com aquela tela de estruturação do reboco. Juntas de dilatação, também outro ponto de muitos problemas na obra quando não é bem executada. Esse exemplo aqui mostra uma junta de dilatação que tem dois problemas. O primeiro foi o posicionamento desse ponto de coleta pluvial muito próximo da junta. E o outro foi a própria largura da junta. Nesse ponto ela está com 4 centímetros, mas mais adiante essa junta abriu, se deformou, acabou ficando com 7 centímetros. Isso é um problema enorme para resolver depois. Mas o primeiro deles, que é esse ralo, ele não pode ficar nessa posição porque ele vai atrapalhar o tratamento em ponte feito com manta asfáltica, que normalmente é uma sobreposição de três camadas de manta, que tem justamente esse trabalho, tem essa função de fazer esse trabalho de acompanhar a movimentação da junta, fazendo uma ponte por cima uma da outra. Esse ralo tão próximo da junta vai atrapalhar esse trabalho e vai com certeza impedir o funcionamento adequado da junta, da impermeabilização nessa junta de dilatação. Destacando que um material que passe por cima, um material de impermeabilização que passe por cima de uma junta de dilatação, ele tem que acompanhar o movimento da junta, ou seja, ele tem que ser elástico e tem que ser impermeável. E pelo fato de ter um ralo como esse aqui, que precisaria daquele reforço rígido em volta do ponto de coleta pluvial, ele atrapalharia esse desempenho da junta. O ideal é, desde o projeto estrutural, já solicitar que se faça um pequeno rebaixo, porque também seria adequado que as juntas de dilatação fossem divisores de água, não, como se fosse uma cumeira de um telhado. Mas nem sempre nós conseguimos isso. Muitas vezes a junta de dilatação está no meio de uma superfície com caimento de direção ao ponto de coleta d'água. Então, se nós pudermos fazer um rebaixo na estrutura já previsto no projeto estrutural para compensar aquela sobreposição de 3 camadas de manta, nós já conseguimos ganhar uma boa altura. Isso pode ser perfeitamente entendido, reproduzido na obra dessa maneira, que não só fez esse rebaixo no piso, mas também acompanhou na parede, porque subiu com essa manta também, fazendo o tratamento em ponte, acompanhando até o topo do muro. Aqui estão uma das primeiras etapas da junta, em que é aquele material de separação colocado logo acima da junta, nesse caso aqui foi véu de fibra de vidro. O primeiro trecho da ponte, né, posteriormente sendo aderido, depois seria mais um trecho que seria aderido fora dessa medida, desse primeiro trecho, alguma coisa como 40 centímetros teria o primeiro, 60 teria talvez o segundo, aderido 10 de um lado, 10 de outro, deixando 40 livre no meio, e depois passaria livre a manta asfáltica por cima desse trecho todo de 60 centímetros.
A apresentação do projeto de impermeabilização. Durante muito tempo, eu fiz e ainda venho fazendo, na medida do possível, essa entrega do projeto presencialmente. Sempre é uma oportunidade de trocar ideias com a equipe da obra, a equipe condutora da obra, os aplicadores, os demais integrantes que vão estar participando desse serviço, que nós podemos debater o projeto, discutir os detalhes, aperfeiçoar algum detalhe, trocar algumas ideias, enfim, e aprimorar o projeto que nós temos feito. Então, ao longo do tempo, nós temos feito isso. Hoje mudou um pouquinho também, nem todos os projetos conseguimos estar presentes, mas sempre trazemos as informações aqui, podemos fazer uma apresentação virtual, trocamos ideias, enfim, com o pessoal, para aperfeiçoar também, mas de preferência nós gostamos de ir na obra entregar o projeto. Fazendo um resumo do projeto de impermeabilização, entregue alguns exemplos aqui, esse empreendimento aqui se compôs de 8 pranchas, só essa prancha aqui tinha 33 detalhes, porque nessa prancha tinha piscina, escada, jardim, junta de dilatação, luminárias, sauna, vestiários, jardins, floreiras, enfim, um monte de detalhes. E desse projeto nós teve um total de quase 200 detalhes executivos, mais memorial descritivo com muitas páginas, relatório de interferência e uma área de impermeabilizada que chegou quase que em torno assim, da metade da área total do empreendimento. Esse outro empreendimento também tem um número maior de pranchas, também um número bem maior de detalhes executivos, um memorial descritivo bastante abrangente, bastante completo, com 72 páginas, o relatório de interferência dos projetos e uma área impermeabilizada que chegava em torno de um terço da área total do empreendimento. Esse outro empreendimento já foram 336 pranchas e em torno de 670 detalhes executivos, memorial descritivo, relatório de interferência, e uma área também em torno de impermeabilizada que chegava a quase um quarto do total do empreendimento. Bom, concluindo, quais são as vantagens de um projeto de impermeabilização? Em primeiro lugar, atender às normas de desempenho, NBR 1575 e as normas específicas de impermeabilização, que hoje são em torno de um pouquinho menos do que 40. Tem algumas que estão em elaboração, mas podemos dizer, na ordem de 37, 38, podemos dizer que são em torno de 40. Se estuda soluções com antecedência, permite isso, permite escolher os materiais e sistemas impermeabilizantes compatíveis com a concepção da edificação e com os locais a impermeabilizar, permite uma análise das possíveis interferências com os demais projetos para antecipar e resolver futuros problemas que surgirão na obra. É muito bom antecipar problemas e resolver esses problemas que deixarão de acontecer na obra se nós resolvermos eles a tempo. Com plantas baixas dos pavimentos, cortes e detalhes executivos específicos, memorial descritivo com definição dos sistemas, especificações técnicas com as quantidades, com um responsável técnico pelo projeto, que forneça a sua anotação de responsabilidade técnica. Vai permitir a unificação dos orçamentos, nós já vamos saber de antemão o custo com a execução da impermeabilização, será uma referência para o recebimento das propostas para a execução do serviço, porque ele está considerando não só as áreas planas de impermeabilização de piso e parede, mas também é possível estimar aqueles custos para a execução dos detalhes, como, por exemplo, a junta de dilatação, pontos emergentes, pontos especiais, que também tem seu custo de execução. A entrega do projeto completo, uma reunião específica, permitindo a apresentação das informações, detalhes técnicos, esclarecimento de dúvidas surgirem e até aperfeiçoamento de algumas informações constantes do projeto. Vai permitir à obra fiscalizar o serviço e verificar se o projeto e os detalhes executivos estão sendo atendidos. E, finalmente, vai reduzir significativamente os possíveis desgastes entre o contratante, vamos chamar de contratante a obra, e o contratado, e o impermeabilizador, em relação às áreas ou quantitativos locais a impermeabilizar, que não tenham ficado bem claros na contratação. Muitas vezes a contratação do projeto, a contratação do serviço de impermeabilização é feito sobre um projeto arquitetônico, sobre as áreas estimadas de arquitetura que seriam impermeabilizadas. E isso pode não ser, pode não abranger a totalidade da área e gerar possíveis desgastes entre as partes na reivindicação de extras em relação aos serviços executados. Eu concluo finalmente esse trabalho, de novo perguntando, dessa vez não como provocação, mas sim como reflexão a todos, por que elaborar um projeto de impermeabilização e perguntar também se o projeto de impermeabilização é importante. Bom, eu agradeço então a todos pelo tempo despendido em assistir essa palestra, desejo a todos muito sucesso no seu serviço e agradeço pela oportunidade. Aqui está. Muito
Muito obrigada também, Hernani, pela apresentação. Obrigada, Rolando, mais uma vez. O presidente precisou seguir para uma outra reunião, um outro compromisso que ele já tinha agendado, mas eu estou aqui para a gente concluir os debates, né? A gente já tem 3 perguntas aqui. Se mais alguém tiver alguma outra pergunta, mandem no chat para a gente, por favor. E aí vamos começar aqui. Eu acho que essa primeira é para o Hernani, que foi a Luísa que mandou. Quanto às mantas líquidas de emulsão asfáltica, em quais cenários se dá preferência pela manta sólida e quando seria mais proveitosa a aplicação da manta líquida? Olha, essa pergunta não é muito simples de resolver, que depende muito de cada situação, né? Depende também de uma série de condicionantes. Muitas vezes é possível que a obra tenha alguns custos estimados que permitam alguma flexibilidade para poder fazer algum serviço mais caro ou não. Então, essa pergunta não é assim tão simples de poder dizer. Normalmente, nós procuramos trabalhar com aquele binômio assim, de economia e segurança, né? Escolher o melhor material e que seja mais seguro, mas nem sempre a gente consegue atender assim, a isso. Talvez o Rolando também possa dividir essa resposta comigo. Posso sim, Hernani. Eu vou tentar dar um enfoque um pouco diferente do seu para a pergunta, mas eu não podia deixar de agradecer as suas palavras depois quando eu finalizei e queria que você soubesse que a recíproca é verdadeira. Te conheço desde a época da Gafisa, né? Da Gafisa não, da Ecol, desculpa, e eu sei do que a gente passou naquelas épocas de Ecol, né? Nas épocas de impermeabilização, que eram momentos mais difíceis e onde as técnicas não eram tão apuradas. Muito obrigado e a recíproca é verdadeira. Patrícia, por favor, repita a pergunta para eu ver se eu tenho ainda alguma coisa a mais para acrescentar. Claro. Quanto às mantas líquidas de emulsão asfáltica, em quais cenários se dá preferência pela manta sólida e quando seria mais proveitosa a aplicação da manta líquida? Ok, eu vou tentar dar um visual diferente do Hernando, tá? Vou tentar responder de uma maneira objetiva, mas sem desconsiderar uma palavra do que ele disse. As impermeabilizações com emulsões asfálticas, elas tiveram um grande ápice na história da impermeabilização do Brasil em regiões onde a umidade relativa do ar é mais baixa. Brasília. Brasília é um exemplo onde a umidade relativa do ar é mais baixa. Então, as emulsões têm um desempenho um pouco melhor do que no restante do país. Em Minas Gerais, emulsão asfáltica. Hoje, eu não poderia mais pensar numa área, seja ela qual fosse, com emulsão asfáltica, levando em conta o tempo e a quantidade de resíduo sólido que eu tenho que deixar na laje. Por exemplo, eu não consigo mais pensar em 3 véus e 8 camadas de emulsão asfáltica, levando em consideração que o teor de sólido é em torno de 50 a 60. Então, o meu critério seria mesmo o custo, como o Hernani falou, mas pensando demais também no item mão de obra. Uma vez que as emulsões asfálticas não têm mais aquela relação de material por material, como, por exemplo, uma manta asfáltica. A composição, há muito tempo atrás, era 60-40. 60 material e 40 mão de obra. Uma relação grosseira, fazendo conta de padaria, de custo do aplicador. Hoje ela é 70-30. Ao contrário, a mão de obra ficou muito mais cara que os materiais. Então, eu usaria os critérios de projeto, de avaliação de área, mas tomaria muito cuidado, porque as emulsões asfálticas ela não têm, inclusive, mais o apelo de custo que elas tinham de materiais baratos, levando-se em conta que a reemulsificação de uma membrana... Olha, eu tenho isso na minha linha, eu estou falando isentamente, levando em consideração que se chover durante uma aplicação que você vai levar 6, 7, 8 dias para finalizar, lava sempre a última camada. Eu tomaria muitas atenções entre escolha emulsão asfáltica versus manta. Não sei se respondi, mas tentei dar um olhar um pouco diferente do Hernani, para a pessoa que perguntou ficar de uma certa maneira respondida com 2 olhares diferentes sobre o mesmo tema. Perfeito, obrigada. Temos mais uma aqui também, ela foi na hora da apresentação do Rolando ainda. Gostaria de fazer uma pergunta, vem da Irene. Com relação à manta ardoseada no telhado do presídio, como fica a questão do conforto térmico?
Pergunta inteligentíssima, né? Só podia vir da Irene mesmo. Nós nos conhecemos há um bom período, há um bom tempo, e a Irene realmente mexeu num ponto. No presídio, o objetivo daquela impermeabilização não era só conforto térmico, porque se você fizer uma linha direta de comparações, mantas com acabamento em alumínio e mantas com ardósia, é lógico que a manta alumínio tem um poder de reflexão muito maior, mas a manta ardósia não teve um apelo de efeito térmico. Se não teria sido essa escolha por manta ardósia, se esse fosse o critério de escolha do contratante. Ok? Eu não sei se respondi a Irene também. Então, ela não tem o conforto térmico esperado para a área, fazendo uma comparação, por exemplo, com uma manta alumínio. Inclusive, alguns cuidados na hora de aplicação de uma manta ardoseada são redobrados, porque ela absorve calor. Você vai numa área externa, qualquer, onde tem ardósia, uma pedra de ardósia, põe a mão num dia de calor, você vai sentir que a temperatura aumenta. Você vai numa manta alumínio exposta numa determinada área, põe a mão, você vai ver que você tem um diferencial de temperatura a menor. Um diferencial térmico numa manta de alumínio pode chegar até 5 graus, para a área que ela foi impermeabilizada e protegida com a manta alumínio. E uma manta de ardósia não tem esse diferencial térmico. Também não sei se respondi, mas tentei ser o mais objetivo possível. Obrigada, Rolando. Temos mais uma aqui, que aí eu acho que pode ser para os dois também. Qual é a técnica mais indicada para a impermeabilização de posto de elevador com pressão negativa? Hernani, para ou ímpar? Vamos ver quem é. Vai, Hernani, responde. Eu começo, então. Começa e eu pego a cola aqui. Vamos lá. Olha, eu vejo assim, depende muito do momento que nós conseguimos entrar no posto de elevador. Às vezes nós pegamos aquela situação em que entramos na obra com o projeto e o posto de elevador já está executado. E às vezes nós conseguimos entrar no início do processo, quando não foi executado ainda. Vai depender também do nível do lençol freático do local. Às vezes é possível que o posto do elevador tenha uma pressão elevada, esteja literalmente dentro da água, ou não, ou seja, uma umidade ascendente que ocorre em determinados períodos. Nós temos usado vários sistemas diferentes. Temos usado assim, aditivo cristalizante no concreto, temos usado também cristalização interna, quando o posto do elevador já está executado até o local aterrado. Normalmente procurado usar uma impermeabilização externa, quando possível, muitas vezes membrana asfáltica, aí se aplica aquele exemplo anterior citado, ou uma membrana asfáltica, seria chamado de manta líquida. Eu não gosto muito desse nome manta líquida, mas enfim, seria uma membrana asfáltica executada por fora, que ela consegue também impregnar bem na parede do concreto, ela consegue penetrar, fazer um bom de penetração na parede do concreto. Muitas vezes manta asfáltica também no poço, mas sempre fica aquele ponto a descoberto que é o fundo. Se nós entramos no posto elevador e nós protegemos as paredes externas, fica o fundo a descoberto. Então, normalmente, mesmo sendo essa impermeabilização externa como um escudo, por exemplo, como a manta ou a membrana, nós costumamos fazer uma impermeabilização interna e preferencialmente a cristalização no fundo do poço e nas paredes. Passo ao Rolando agora para dar sua opinião. Hernani, você não deixou nada, né? Eu só vou fazer, você falou tudo. Eu só vou fazer uma observação, alguns porquês, né? O porquê que asfalto não pelo lado de dentro. Não vou a resposta do Hernani é perfeita, mas eu queria sempre falar o porquê. Existe isso, né? O porquê das coisas. O asfalto é impermeável ao vapor d'água, ok? Então, se você tratar um asfalto pela face interna, em lugares onde tem freol, lençol freático, freol é uma mistura de lençol freático. Tá? Para quem não entendeu, onde, se você colocar em superfícies que estão abaixo do solo, os asfaltos não são indicados, porque são produtos impermeáveis ao vapor d'água. É a única observação que eu faço. O restante, a resposta do Hernani é perfeita. Obrigada. Temos mais uma aqui, do Flávio de Souza, que ele está perguntando: engenheiro Hernani, vocês consideram impermeabilização de fachadas com revestimento cerâmico ou não? Qual é o método mais adequado? Olha, em impermeabilização, eu costumo dizer o seguinte, eu já ouvi essa frase, achei muito interessante. Um edifício é uma ilha cercada de água por todos os lados. Normalmente, se nós vemos, a água pode entrar para dentro da edificação pelas instalações internas
do corpo da edificação, pelas esquadrias, pelas fachadas e também por problemas da impermeabilização. Eu considero que fachada seria um capítulo assim que poderia, ele estaria mais ligado a revestimentos e menos a impermeabilizante, porque existe uma série de revestimentos que cumprem adequadamente essa função. Existem alguns impermeabilizantes para fachadas também de uso tópico, por exemplo, os produtos, alguns à base de silano, siloxano, enfim, para revestimentos argamassados, mas existe também a cerâmica que, enfim, aí já é um outro capítulo, é mais ou menos como vedação de esquadrias. Não é um problema de impermeabilização, é um problema de impermeabilidade. Eu acho que um assunto como esse, ele escapa um pouquinho assim do que nós estamos discutindo aqui quanto à impermeabilização de áreas talvez confinadas, áreas sujeitas à umidade, ou água por percolação, ou água por penetração, água por pressão bilateral, enfim. Obrigada, Hernani. Rolando, você quer fazer algum complemento? Tranquilo nessa? Então, sigamos. E a gente tem aqui uma última pergunta, que é aqui, Rolando e Hernani, uma pergunta de leigo. Sendo a impermeabilização um tema tão importante, por que as construtoras não destacam esse ponto no momento da venda do imóvel? Não seria um diferencial saber de todos esses cuidados? Começo essa, Hernani? Começa. Então, tá bom. É incrível isso. Eu tive essa reunião hoje, na parte da manhã, com o Cláudio, que está aqui, Cláudio Silveira, e com o Anderson, que é o nosso gerente regional de impermeabilização. Quando você vai vender uma unidade, seja o comprador, um investidor, ou seja, um consumidor final, que tenha o sonho da casa própria, ele entra para ver o imóvel, então ele começa. A encanação é tigre? O vaso sanitário é Deca? A pia é Roca? Eu gostaria de ver o dia que ele entrasse nessa mesma unidade e falava: eu só compro esse imóvel se a manta for Verdacity. Você entende? Nós temos um problema cultural grande, porque o nosso produto fica mais ou menos coberto. Outro problema, nós vamos nos cursos de engenharia, não existe a matéria impermeabilização. Então, o profissional que sai formado pelo curso de graduação, ele vai para o mercado doutrinado por um ou outro professor de materiais, de sistemas, de forma, ele sai para o material sendo aculturado pelos fabricantes. Então, ele não tem a cultura acadêmica para ter essa excelente palestra que hoje o Hernani fez. Foi um deleite, né? Ele mistura engenharia de impermeabilização com engenharia civil. Eu acho que esses são alguns indícios de resposta. Por que o nosso segmento não traz o cerne mesmo? Impermeabilização, o que é? É proteção de estrutura, senão o prédio cai. Se a gente não começar a falar dessas coisas de uma maneira mais simples, a importância da impermeabilização não vai ganhando peso. E foi isso que aconteceu hoje de manhã. Foi uma reunião que eu tive com o Cláudio Silveira, que está aí presente, e nós estávamos falando sobre isso. Tá? Essa é uma parte da resposta, e o Hernani complementa naquilo que eu não consegui pegar o objetivo da pergunta. Eu vou complementar. Eu costumo perguntar para o pessoal que frequenta o curso de extensão universitária que eu apresento, o que eles tiveram de impermeabilização na universidade. A resposta é semelhante ao que eu tive. Quando eu estudei engenharia civil, a impermeabilização era um tópico dentro de uma disciplina chamada construção civil, e eu não me lembro muito bem qual etapa da matéria foi apresentada, mas eu acho que foi diluído dentro de uma aula que se falava de pinturas. Se falava de revestimentos, pinturas, impermeabilização, se falou, olha, existe esse material, esse outro, impermeabilização é importante. Talvez tenha se falado assim não chegou a 1 hora sobre impermeabilização. E vejo que hoje assim, o pessoal diz que continua assim. Há muito tempo atrás existia aqui só uma disciplina de impermeabilização, que era na Unicinos, e era apresentado pelo professor engenheiro Sérgio San, era apresentado para os cursos de engenharia e arquitetura, e era uma disciplina mesmo, era obrigatória. Posteriormente, ela deixou de ser obrigatória, passou a ser opcional, e depois ela já houve uma diminuição do número de interessados nessa disciplina, e posteriormente ela saiu do currículo. Não sei se ela voltou ao currículo hoje ou não. Mas eu vejo que esse ensino, como o Rolando falou, esse ensino, esse destaque, esse enfoque na impermeabilização deveria ocorrer de uma maneira maior.
né? Todas as iniciativas que nós vemos assim de abordar o assunto, muitas pessoas se dão conta, olha, realmente é importante mesmo, mas nem sempre se leva adiante como deveria se levar, né? Principalmente nos aspectos assim da importância da impermeabilização que nós destacamos. Aquela pergunta, é importante o projeto de impermeabilização? É importante dar consideração à impermeabilização? Parece que muitas vezes se destaca a importância quando aparece o problema só. Perfeito, muito obrigada, Rolando e Hernani. E a gente recebeu aqui por último, então, já estava finalizando, mas vamos responder mais uma aqui. E aí sim a gente caminha para as nossas palavras finais para a gente fechar. O Everton está perguntando aqui, gostaria de saber por que em alguns casos de manta asfáltica dupla aderida, acaba se criando bolsas de ar abaixo da manta? Essa é com o Rolando. Essa é Bom, quem? não só de manta dupla. Manta colada com asfalto, também. Você tem alguns aspectos. Eu não vou dizer que isso é comum, isso é incomum, mas existe. Vamos pegar alguns indícios que são comuns a mantas coladas com asfalto e dupla manta. Você tem alguns cimentos que reagem e curam diferente na maneira em contato com umidade. Ponto 1. Ponto 2. Regularização úmida. Ponto 3. Efeito balão. Quando você tem caixões perdidos entre a estrutura de impermeabilização e a estrutura inicial e a camada de impermeabilização. Muitas vezes você não identifica de onde vem. Geralmente é vapor d'água ocluso. Eu acabei de falar, o asfalto é impermeável ao vapor d'água. Se você não tiver cercado dessas certezas, ele levanta a bolha. Porque ele é ativado com maçarico, no caso de uma manta dupla, então você está ativando o substrato com temperatura. Quantos graus não tem na ponta de um maçarico? O que está ocluso quer sair. Você não tem um escape, né? Que são aqueles cotovelos que a gente põe quando você tem esse efeito balão na laje. Então você não tem os escapes, ele tem que sair por algum lugar. Ele não sai por lugar nenhum. O asfalto é impermeável ao vapor d'água, ele sai em forma de bolha. O mesmo caso com asfalto oxidado. Isso não identifica, à primeira vista, problema de produto. Porque você pode gerar, se você fizesse um gráfico de pizza, 4 tipos de problemas de impermeabilização. Projeto, errado ou falta dele, aplicação, mal executada, produto e problemas de construção. Então, você tiraria a aplicação, você entraria em alguns conceitos construtivos que poderiam ter ocorrido. De produto, se isso ficasse claro, se o produto for inadequado, mas não acontece isso com asfalto. Outra vez, porque o asfalto é impermeável. Se subiu bolha, vapor d'água. Esse é um enfoque para a sua pergunta, e a sua pergunta é difícil de ser respondida. Mas esse é um indício maior, eu começaria a fazer uma averiguação e começaria a fazer uma pesquisa sobre esse aspecto no efeito de bolhas. Que tipo de solução? Várias, você pode ir cortando e ativando, mas você vai abrir, você vai retalhar a impermeabilização. É melhor você se prevenir junto com o projetista e junto com a própria construtora antes de começar o serviço. Muito obrigada, Rolando. O Durval até comentou aqui do outro assunto, né? Estudei impermeabilização com o professor Flávio Piche na época da Encol. Só mesmo um destaque que ele deu aqui. Então, mais uma vez, eu queria agradecer a presença do Rolando, a presença do Hernani aqui hoje com a gente. E, Rolando, aproveitando que você já estava no embalo, para as suas palavras finais aqui para o nosso público. Tá, eu queria agradecer essa oportunidade e essa experiência com o Sinduscon do DF. Foi a primeira que eu particularmente tive, né? Eu já fiz esse trabalho com a ADEME em Pernambuco, já fiz esse trabalho no Rio de Janeiro, já fiz esse trabalho em São Paulo, e hoje foi realmente um público assim muito bacana. Nós tivemos 180 inscritos, chegamos a ter mais de 100 pessoas nos vendo, nos escutando. Agradecer a atenção de todos e a atenção e o carinho que vocês, no trato de vocês para com a minha pessoa no Sinduscon do DF. Muito obrigado. E agradecer ao Hernani, né? Que hoje foi um deleite ficar aqui escutando o Hernani, é muito bacana. Obrigado a todos. Obrigada, Rolando. Hernani, também, passar a palavra para você, suas palavras finais. Eu agradeço por toda a atenção
do pessoal que ficou até o final dessa nossa apresentação. Agradeço pelo espaço disponibilizado pelo Sinduscom do Distrito Federal. Também agradeço ao Rolando pelas gentis palavras que dirigiu a mim e desejo que todos tenham sucesso nas suas obras, não só na impermeabilização, mas todos os demais serviços. E espero que em breve, como nós dizemos aqui no Sul, nossos estribos se choquem em cavalgadas futuras. Muito obrigada. E mais uma vez, em nome do Sinduscom, em nome do presidente Dionísio, que precisou se ausentar para uma outra reunião, eu agradeço a presença de todos até aqui. O evento vai ficar gravado, tá? A gente vai disponibilizar no nosso YouTube. Todo mundo que se inscreveu, que está aqui na reunião, vai receber também esse link para acessar sempre que precisar, porque foram conteúdos muito densos e importantes, né, para serem revisitados sempre. Então, vocês vão ter essa oportunidade também pelo YouTube do Sinduscom. E precisando de qualquer coisa, a gente está à disposição também, pode entrar em contato com a gente, tem os contatos também que o Rolando e o Hernani passaram para falar diretamente com eles. E mais uma vez eu agradeço a Veda City por essa parceria do nosso projeto Construindo Laços, e eu desejo uma boa tarde, um bom feriado para todos, e até a próxima.